Leitura diária da Bíblia, dia 72. Antigo Testamento, Levíticos 26 para 14-46, Levíticos 27. Porém, se não me ouvirdes, nem fizerdes todos estes meus mandamentos, e se abominardes meus decretos, e vossa alma menosprezar meus regulamentos, não executando todos meus mandamentos, e invalidando meu pacto, eu também farei convosco isto: enviarei sobre vós terror, enfermidade e febre, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão vossa semente, porque vossos inimigos a comerão, e porei minha ira sobre vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem vos dominarão, e fugireis sem que haja quem vos persiga. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, eu voltarei a castigar-vos 7 vezes mais por vossos pecados. E quebrarei a soberba de vossa força, e voltarei vosso céu como ferro, e vossa terra como bronze. E vossa força se consumirá em vão, que vossa terra não dará seu produto, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes comigo em oposição, e não me quiserdes ouvir, eu acrescentarei sobre vós 7 vezes mais pragas segundo vossos pecados. Enviarei também contra vós animais feras que vos arrebatem os filhos, e destruam vossos animais, e vos reduzam a poucos, e vossos caminhos sejam desertos. E se com estas coisas não fordes corrigidos, mas que andardes comigo em oposição, eu também procederei convosco, em oposição, e vos ferirei ainda 7 vezes por vossos pecados, e trarei sobre vós espada vingadora, em castigo do pacto, e vos recolhereis a vossas cidades, mas eu enviarei pestilência entre vós, e sereis entregues em mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento de pão, cozerão 10 mulheres vosso pão em um forno, e vos devolverão vosso pão por peso, e comereis, e não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas procederdes comigo em oposição, eu procederei convosco em contra e com ira, e vos castigarei ainda 7 vezes por vossos pecados. E comereis as carnes de vossos filhos, e comereis as carnes de vossas filhas, e destruirei vossos altos, e exterminarei vossas imagens, e porei vossos corpos mortos sobre os corpos mortos de vossos ídolos, e meu alma vos abominará. E porei vossas cidades em deserto, e assolarei vossos santuários, e não cheirarei a fragrância de vosso suave incenso. Eu assolarei também a terra, e se pasmarão dela vossos inimigos que nela moram, e a vós vos espalharei pelas nações, e desembainharei espada atrás de vós, e vossa terra estará assolada, e desertas vossas cidades. Então a terra folgará seus sábados todos os dias que estiver assolada, e vós na terra de vossos inimigos, a terra descansará então e desfrutará seus sábados. Todo o tempo que estará assolada, folgará o que não folgou em vossos sábados enquanto habitáveis nela. E aos que restarem de vós porei em seus corações tal covardia, na terra de seus inimigos, que o som de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como de espada, e cairão sem que ninguém os persiga, e tropeçarão uns nos outros, como se fugissem diante de espada, ainda que ninguém os persiga, e não podereis resistir diante de vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E os que restarem de vós perecerão nas terras de vossos inimigos por sua iniquidade, e pela iniquidade de seus pais perecerão com eles, e confessarão sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, por sua transgressão com que transgrediram contra mim, e também porque andaram comigo em oposição. Eu também houver andado contrário a eles, e os houver metido na terra de seus inimigos, e então se humilhará seu coração incircunciso, e reconhecerão seu pecado, e eu me lembrarei de meu pacto com Jacó,
e também de meu pacto com Isaque, e também de meu pacto com Abraão me lembrarei, e farei memória da terra. Que a terra estará desamparada deles, e folgará seus sábados, estando deserta por causa deles, mas entretanto se submeteram ao castigo de suas iniquidades, porquanto menosprezaram meus regulamentos, e teve a alma deles ódio de meus estatutos. E ainda com tudo isto, estando eles em terra de seus inimigos, eu não os rejeitarei, nem os abominarei para consumi-los, invalidando meu pacto com eles, porque eu, o Senhor, sou seu Deus. Antes me lembrarei deles pelo pacto antigo, quando os tirei da terra do Egito aos olhos das nações, para ser seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os decretos, regulamentos e leis que estabeleceu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai por meio de Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando alguém fizer especial voto ao Senhor, segundo a avaliação das pessoas que se hajam de resgatar, assim será tua avaliação. Enquanto ao homem de 20 anos até 60, tua avaliação será 50 siclos de prata, segundo o siclom do santuário. E se for fêmea, a avaliação será 30 siclos. E se for de 5 anos até 20, tua avaliação será respeito ao homem 20 siclos, e à fêmea 10 siclos. E se for de 1 mês até 5 anos, tua avaliação será em ordem ao homem, 5 siclos de prata, e pela fêmea será tua avaliação 3 siclos de prata. Mas se for de 60 anos acima, pelo homem tua avaliação será 15 siclos, e pela fêmea 10 siclos. Porém se for mais pobre que tua avaliação, então comparecerá ante o sacerdote, e o sacerdote lhe porá valor. Conforme a capacidade do votante lhe imporá valor o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo o que se der dele ao Senhor será santo. Não será mudado nem trocado, bom por mal, nem mal por bom, e se permutar um animal por outro, ele e o dado por ele em troca serão sagrados. E se for algum animal impuro, de que não se oferece oferta ao Senhor, então o animal será posto diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará preço, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. E se o houverem de resgatar, acrescentarão seu quinto sobre tua avaliação. E quando alguém santificar sua casa consagrando-a ao Senhor, a avaliará preço o sacerdote, seja boa ou seja má, segundo a avaliar o sacerdote, assim ficará. Mas se o que a santificar resgatar sua casa, acrescentará à tua avaliação o quinto do dinheiro dela, e será sua. E se alguém santificar da terra de sua possessão ao Senhor, tua avaliação será conforme sua semeadura. Um homer de semeadura de cevada se avaliará preço em 50 siclos de prata. E se santificar sua terra desde o ano do jubileu, conforme tua avaliação ficará. Mas se depois do jubileu santificar sua terra, então o sacerdote fará a conta do dinheiro conforme os anos que restarem até o ano do jubileu, e se diminuirá de tua avaliação. E se o que santificou a terra quiser resgatá-la, acrescentará à tua avaliação o quinto do dinheiro dela, e ficará para ele. Mas se ele não resgatar a terra, e a terra se vender a outro, não a resgatará mais. Em vez disso, quando sair no jubileu, a terra será santa ao Senhor, como terra consagrada, a possessão dela será do sacerdote. E se santificar alguém ao Senhor a terra que ele comprou, que não era da terra de sua herança, então o sacerdote calculará com ele a soma de tua avaliação até o ano do jubileu, e aquele dia dará teu assinalado preço, coisa consagrada ao Senhor. No ano do jubileu, voltará a terra àquele de quem ele a comprou, cuja é a herança da terra. E tudo o que avaliares o preço será conforme o siclom do santuário. O siclom tem 20 o acento agudo bolos.
Porém o primogênito dos animais, que pela primogenitura é do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou ovelha, do Senhor é, mas se for dos animais impuros, o resgataram conforme tua avaliação, e acrescentarão sobre ela seu quinto, e se não o resgatarem, se venderá conforme tua avaliação. Porém nenhuma coisa consagrada, que alguém houver santificado ao Senhor de tudo o que tiver, de homens e animais, e das terras de sua possessão, não se venderá, nem se resgatará. Todo o consagrado será coisa santíssima ao Senhor. Qualquer um que for consagrado dentre os homens que for separado para a condenação não será resgatado, inevitavelmente será morto. E todos os dízimos da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são coisas consagradas ao Senhor. E se alguém quiser resgatar algo de seus dízimos, acrescentará seu quinto a ele. E todo dízimo de vacas ou de ovelhas, de tudo o que passa sob a vara, a 10ª parte será consagrada ao Senhor. Não olhará se é bom ou mau, nem o trocará, e se o trocar, ele e o seu trocado serão consagrados, não se resgatará. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no monte Sinai. Novo Testamento. Luque 1:1-25. Como muitos empreenderam pôr em ordem o relato das coisas que entre nós se cumpriram, conforme os que as viram que desde o princípio, e foram servidores das palavras, nos transmitiram, pareceu-me bom que também eu, que tenho me informado com exatidão desde o princípio, escrevesse-as em ordem a ti, caríssimo Teófilo, para que conheças a certeza das coisas de que foste ensinado. Houve nos dias de Ri-Rodeses, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, sua mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos tinham idade avançada. E aconteceu que, quando ele fazia o trabalho sacerdotal diante de Deus, na ordem da sua turma, conforme o costume do sacerdócio, foi sorteado a entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, e o medo o tomou. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar um povo pronto ao Senhor. Então Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho, e a minha mulher de idade avançada. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, que fico presente diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas notícias. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. E o povo estava esperando Zacarias, e se surpreenderam de que ele demorava no santuário. Quando ele saiu, não conseguia lhes falar, e entenderam que havia tido alguma visão no santuário. Ele lhes fazia gestos, e continuou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu serviço, voltou à sua casa. E depois daqueles dias Isabel, sua mulher, Isabel,
engravidou-se, e por 5 meses se escondeu, dizendo: Pois isto o Senhor me fez nos dias em que ele me observou, para acabar a minha humilhação entre as pessoas. Provérbios 7:1-5. Filho meu, guarda minhas palavras, e deposita em ti meus mandamentos. Guarda meus mandamentos, e vive, e minha lei, como as pupilas de teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama de parente. Para que te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre Tuas promessas e as consequências de nossas escolhas, como revelado em Levítico. Ajuda-nos a obedecer aos Teus mandamentos e a cultivar uma vida enraizada na obediência e no amor. Como vemos em Lucas, Tu trazes esperança e o cumprimento das promessas, mesmo das maneiras mais inesperadas, que possamos confiar no Teu tempo e no Teu plano. Guia-nos, Senhor, para manter Tua sabedoria sempre perto, como ensina Provérbios, para que possamos enfrentar as tentações deste mundo com discernimento. Que Tua paz guarde nossos corações e mentes. Amém.